Você pode abrir comigo então, palavra do Senhor em João no capítulo 2. Nós estamos começando a série de mensagem que tem por título Os Milagres de Jesus. Saímos, da série das parábolas e eu vi o quanto que isso nos edificou, o quanto que nós aprendemos, cada estudo, cada semana, e muito trouxe para nós direcionamentos da parte de Deus. Então nós continuamos com essas séries, agora falando sobre os milagres de Jesus. E já que é um início, por que não começar então pelo primeiro milagre, que está relatado aqui em João, no capítulo 2. Quantos acharam? Digam amém. Amém? O título dessa mensagem é exatamente aquilo que nós falamos logo no início, é uma pergunta: você crê? É uma pergunta. Você crê? Esse é o título da mensagem de hoje. E se você acompanhar um pouquinho, você que já leu João, você vai ver que no capítulo 1 apresenta um Jesus que é o Verbo, aquele que estava desde o início, desde antes da fundação do mundo. Apresenta Jesus, o Verbo, antes da história, entrando no mundo dos homens. Para quê? Para revelar esse Deus vivo, esse Deus único a todos nós. Logo no capítulo 1 vai falar sobre isso. Passando para o capítulo 2, aonde nós estamos aqui, apresenta então um Jesus que é social, humano, mas sempre fazendo que nós venhamos a olhar para a cruz, sempre olhando como alvo essa cruz, essa reconciliação, o porquê que ele está nesse mundo, que ele humilhou a si mesmo, deixou de ser Deus, tomou forma humana, se humilhou e veio aqui em carne para fazer o que nem eu e nem você poderíamos fazer, isso em amor a nós. No capítulo 2 está apresentando esse Jesus que agora está nesse mundo, que agora se relaciona nessa carne, em forma de carne. Ele é humano, nesse social. E se nós repararmos bem aqui, esse evangelho de Jesus segundo João, ele vai registrar 7 milagres, já que tem aí o título são os milagres de Jesus. São 7 registros de milagres da parte de Jesus aqui, e todos eles vão apontar para Jesus e sua obra. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque às vezes a gente vem falar do milagre, glória a Deus, nós oramos, pedimos, suplicamos por milagres na nossa vida, mas todos esses registros de milagres aqui, todos eles vão apontar para a pessoa de Jesus e para a obra redentora dele na minha e na sua vida. Guarde isso, irmão. Isso vai ser importante um pouquinho para frente. Bom, o nosso objetivo com essa série de milagres é exatamente o mesmo: apontar Cristo, olharmos para Cristo, olharmos para essa cruz, olharmos para quem Ele é, para o que Ele fez, no que Ele pode fazer, renovar a nossa fé, fortalecer as nossas esperanças nesse que é o Senhor dos senhores, nesse que pode todas as coisas, nesse que tem poder, nesse que continua operando milagres nos dias de hoje. Ele continua. Quem crê nisso? Toda hora eu vou perguntar: você crê? Você crê? É esse mesmo Jesus. Acompanha comigo aí. João capítulo 2 vai dizer: e ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 grandes talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E as encheram até
até em cima. Como é que está a nossa tradução aí? Encheram totalmente, até a borda, encheram até em cima, guarde isso. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, o pessoal já bebeu bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho, o de melhor qualidade. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças por esse tempo, pelos louvores, Pai, que foram entoados. E nesse momento nós pedimos, Pai, a sabedoria que vem do alto, Pai, iluminação que vem do Senhor, a sua mente, para compreendermos tudo que o Senhor tem, Pai, para nos revelar através dessa verdade, da sua palavra na noite de hoje. Nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação maligna contra esse tempo, Pai, que é de edificação, de exortação, de consolo da tua palavra, tudo aquilo que vem para atrapalhar, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos aqui, Pai, um tempo maravilhoso na tua presença, de ensinamento, Pai, um tempo de aprendizado, um tempo, Pai, aonde nós vamos desfrutar desse poder que continuamos acreditando, Pai, sobre as nossas vidas, casa, família, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, logo no início aqui, é importante você ver que João fala dos sinais. Essa palavra ele traz como sinais, e Jesus fez esses sinais, e esse sinal ele sempre aponta para uma realidade que é além dele, amém ou não amém? Esse sinal ele nunca aponta para si mesmo, mas aqui nesse caso para a pessoa de Cristo, que é o que nós falamos logo no início. Irmãos, quando nós estamos aqui a gente usa muita BR, né? A gente anda muito para lá e para cá, a gente vai ali muito na BR. Quando a gente está querendo, sei lá, abastecer, a gente vai procurando aonde que tem. Hoje não, que a gente já sabe, mas quando a gente não conhece, o que leva a gente àquele posto? Os sinais, as placas. Com as placas a gente sabe, olha, 500 metros à frente tem um posto. Opa, vai dar para eu chegar. Não é assim? Então, a placa, o sinal, ela te leva a um lugar, amém ou não amém? Se você parar com o seu carro ali na placa, você consegue abastecer? Não consegue. Porque ela está te dando uma informação de onde você precisa chegar. De onde você quer chegar, onde você precisa chegar. Ali, quando nós paramos, nós não resolvemos o nosso problema. E ela vai nos levar a esse lugar. O que ele está dizendo aqui é que esses milagres, esses sinais falavam de onde nós precisamos chegar. Esses sinais nos levam até Jesus. Esses milagres revelam quem ele era, indica que ele não era apenas um profeta comum, era muito mais do que isso. Nós falamos aqui no início, pedimos, oramos, nós suplicamos, porém o mais importante é saber que esses milagres aqui, estão revelados aqui, eles vão nos levar à pessoa de Cristo Jesus e à sua obra maravilhosa. Eles continuam sendo sinais para algo mais grandioso na minha e na sua vida, amém ou não amém? Olha, vou dar um exemplo para vocês então, bem prático. A nossa casa, eu, Maraísa, minha mãe, nós não conhecíamos esse Senhor dessa forma. Então, um dia eu já falei isso aqui, né, com vocês. Através de um câncer no estado terminal, nós tivemos um relacionamento. E, como vocês bem sabem, o Senhor a curou de um câncer que
já estava nas últimas. E usando a minha mão de alguém que não tinha o relacionamento com Deus, faz com que na mesma hora aqueles caroços sumam dali. E foi um milagre. Ela, que tinha 1 mês, ela ainda vive 7 anos. Um milagre da parte de Deus. Agora, irmãos, depois de 7 anos ela faleceu. Não de câncer, mas faleceu depois de 7 anos. Porque o ato do milagre naquele dia, é lógico que ele tinha um prazo de validade. É evidente. O que nós pedimos, e com tanto afinco e glória a Deus, que Ele fez naquela circunstância, nós desfrutamos mais desses 7 anos, glória a Deus por isso. Agora, teve um sinal ali. Ali, Ele se revelou a nós. Ali, Ele falou dentro do nosso coração e nos mostrou, até mesmo usando o sobrenatural para dizer o quanto que Ele é real, o quanto que isso tudo que está escrito aqui é verdadeiro. E aquilo arrancou de dentro de nós algumas dúvidas, algumas incertezas e até mesmo algumas incredulidades a respeito dele. Aquele ato, daquele milagre, aquele sinal estava então nos apresentando um Senhor que não é apenas o Deus Criador, mas que queria ser Senhor das nossas vidas e ter relacionamento conosco. Aí é o ponto que o sinal do milagre te aponta um lugar, te aponta uma pessoa. Quem é? Cristo Jesus. E Ele não apenas te mostra, Ele não apenas te aponta, mas Ele diz: se você quiser, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quer caminhar nesse caminho de vida? Quer andar nessa direção? Eu vou estar com você. Ele começa dentro de nós a se revelar, e nós começamos a nos incomodarmos com pecados, nós começamos a nos incomodar com coisas que nos afastam e quebram essa aliança com Ele, quebra princípios com Ele, e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. A única coisa que a gente sabe é que alguns sinais estão sendo dados para onde realmente nós devemos ir, para onde nós realmente devemos estar, na presença do Deus vivo. Ele fala de sinais, desses milagres, porque esses sinais não são o fim. Nós poderíamos parar ali, como aquela placa, mas ali o nosso carro não vai ser abastecido. Ali não é realmente o fim do que tem que acontecer na minha e na sua vida. Então, eles vão nos apontar a uma direção, e que nós possamos, na condição dele, na força dele, sobre a destra dele, seguirmos a direção do milagre na minha e na sua vida. Amém? Esses milagres, eles não são aleatórios, eles não acontecem simplesmente por acontecer. Jesus podia sim atender o nosso clamor, Ele pode atender sim ou não. Mas quando isso acontece, pode ter certeza, irmão, sempre terá um propósito de vida restaurada. E não é só essa vida aí, talvez a cura do câncer, ou a cura de uma enfermidade, ou portas abertas de emprego. Não. Com isso, Ele tem sempre um propósito muito maior de eternidade, de transformação de caráter em mim e em você. Aquele garoto playboyzinho, perdido, drogado, infiel, é ele olhar assim e falar: eu vou fazer de você um pastor. Eu estou te dando sinais. Você quer? E como é que dói? Como que dói a gente olhar e dizer: eu vou viver a sua vida em mim. Não, mas eu tinha tanto sonho, eu tinha tanta coisa comigo mesmo,
que alimenta o meu eu mesmo, e que, poxa, eu estou indo muito bem, eu estou conseguindo, eu estou conquistando, eu estou quase lá. Está tudo dando certo, o Senhor está falando agora para eu virar 180 graus e que a direção é outra. São os sinais que eu estou te dando, Jefferson. E confie que esse caminho e esses sonhos que eu tenho para você são sonhos muito mais altos. É um caminho mais seguro e mais estável na minha presença. É um caminho de salvação. Eu sei o quanto dói, mas esses milagres, eles têm propósitos de eternidade na minha e na sua vida. A minha família, irmão, que não andávamos nessa direção, todos se converteram. Todos. Minha mãe primeiro, eu, Maraísa e Júlia. Todos viraram esses 180 graus e foram na condição dele, apoiados nessa destra poderosa, e todos seguimos essa direção. Aqui está o verdadeiro milagre. O verdadeiro não, mas o maior milagre. O da minha mãe acabou. Aquele de tocar na barriga dela e do câncer ser curado. Mas tem um milagre maior que aconteceu com isso, que hoje ela desfruta na eternidade. Amém? É esse o milagre. Acompanha comigo aí então, logo no início. E ao terceiro dia. O terceiro dia aqui está se referindo a terceiro dia depois que ele voltou do deserto da tentação. Lembra do deserto da tentação? Ele é testado ali por Satanás, aquelas perguntas, aquelas sugestões de Satanás. Então, esse é o terceiro dia depois desse deserto. Então, é depois do deserto que está iniciando o ministério público de Jesus, amém? Todo mundo sabe disso, eu sei que vocês são fera. E quando fala terceiro dia, é o terceiro dia depois disso. E eles vão para esse casamento, e ali estava a mãe dele, Maria. Isso indica que talvez ela já estava lá quando ele chegou. Versículo 2. E foi convidado Jesus e seus discípulos para esse casamento, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. De alguma forma aqui, irmão, ela teve esse posicionamento, talvez por ser uma referência ali, uma matriarca, não sei. Talvez as pessoas foram até ela, ou ela se sentiu. O que eu sei é que de alguma forma ela se sentiu nessa responsabilidade de falar para Jesus: olha, acabou o vinho. O símbolo da celebração, da festa, da alegria. E, irmãos, era nessa cultura aqui uma tremenda vergonha acabar o vinho. Acabava a festa. Os noivos, os que recebiam, os pais dos noivos, recebiam as pessoas. Você acha difícil fazer casamento hoje, sim ou não? É difícil para quem vai casar, irmão. Poxa, tá puxado. Lá na cultura deles, tinham que receber todas as pessoas durante uma semana de festa. Imagina isso. Hospedar todo mundo, dar comida para todo mundo. Era assim. E era uma vergonha e uma falta de respeito se o que está acontecendo aqui acontecesse. Acabou o vinho, acabou no meio da festa. E agora? Eu estou desrespeitando os convidados, é um desrespeito muito grande. Então ela se sente nessa responsabilidade. Não sei se pelo olhar das pessoas ou porque ela se colocou. Aqui não diz também, mas provavelmente eram pessoas muito próximas, se não da própria família de Jesus, que estavam fazendo. E eram pessoas, não eram pessoas ricas, porque como se fossem pessoas ricas não iria acabar o vinho no meio da festa. Então ela está ali de alguma forma se sentindo responsável, sabe o que ele pode fazer e vai até ele. Olha aí uma dica aí. Você sabe o que Jesus pode fazer, sim ou não? Então, em momentos assim, vai até ele. Não vai lá ver a sua conta primeiro, ou falar com uma pessoa primeiro. Não. Vai até ele. Ele é quem pode fazer. E ela vai. Só que Jesus vai respondê-la, ele vai dizer assim, no versículo 4: mulher,
tenho eu contigo? E algumas pessoas até acham que Jesus foi um pouco desrespeitoso aí, porque afinal era a mãe dele. Mas quando ele fala mulher, ele já falou assim, fala assim em outras situações também. E aqui esse termo era muito usado naquela época ali, basicamente para falar como nós falamos hoje, como estamos falando assim, senhora. Então não era nada desrespeitoso. Porém, Jesus estava assim, repreendendo, amém? Estava falando com ela, com aquilo ali, que ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer que não é ela quem fala a hora. Ele está sob a direção do Pai Celestial. E quando o Pai falar, é a hora. Aqui está sendo quebrado. Ele não está desrespeitando como filho. O filho desrespeitando, não é isso. Mas aqui está tendo uma separação agora e um posicionamento. Olha, aqui não é o Jesus, o que nasceu, a criancinha de Maria. Aqui é Jesus, o Filho do homem, aquele que veio para restaurar, para curar, para nos salvar. E eu ando sobre a direção do Pai que me enviou. Amém? Ainda não é chegada essa hora. Aí sua mãe diz aos servos que estavam servindo ali, olha o que ela diz: fazei tudo o quanto ele. Ela está falando aos servos assim, recorram a ele. Porque eu não sei se tinha uma pressão em cima dela, eu não sei se essa responsabilidade era para ela mesma, mas o que ela estava fazendo agora era passar esse olhar para Jesus. Eu não sei se você deposita esperança em outras pessoas, eu não sei se você está cobrando a pessoa errada, mas o que eu estou te dizendo nesse momento nesses momentos aqui, o vinho acabou, olhe para Jesus, mude o foco do seu olhar, amém? Ela está passando isso agora para esses servos, olha, tudo o que ele disser, aí sim, vocês façam, agora está com ele. Agora é ele quem fala, é ele quem sabe, é ele quem dá as direções. O que vai vir dele, de Jesus. E no versículo 6, eles estavam ali, postas 6 grandes talhas de pedras para a purificação dos judeus. Olha, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 almudes. Isso aqui é mais ou menos, irmão, entre 70 e 100 litros de água, cada uma. Ou seja, a gente está falando aí pelo menos de 500, 600 litros de água que virou vinho. Amém? E ele está falando para aquele pessoal o que eles devem fazer no versículo 7. Acompanha comigo. Enchei de água essas talhas e as encheram até em cima. Vou ler aqui junto com vocês aqui, ó. Encham de água os potes. As talhas eram os compartimentos de pedra, como eles estão falando ali, e eles iam enchendo para purificação dos judeus. Isso era comum na casa deles. Então ele está falando, enche esses potes, as talhas, e eles encheram totalmente. Na minha versão aqui, eles estão falando que eles encheram até em cima. Na versão do Júlio está como, Júlio? Até a borda. Que isso falam? Encheram até em cima. Olha aqui para mim. Tem milagre de Jesus para acontecer? Amém. Glória a Deus por isso. Ele pode fazer? Pode. E glória a Deus por isso também. Ele continua operando e fazendo nos dias de hoje? Continua. Glória a Deus por isso também. Agora, ele dá direções, sinais para mim e para a sua vida. E o que ele falou para esses homens foi: encham. Agora, o que os homens fizeram? Encheram até a borda, até o final, encheram tudo. Ou seja, tudo que estava ao alcance dos homens, eles fizeram. Você sabe aquela história? Não, eu vou esperar em Deus. Aí eu entro para o quarto, eu até oro, eu leio a Bíblia, mas eu não movo uma vírgula do que está sobre a minha responsabilidade humana, sobre o que eu tenho que fazer.
sobre a talha que eu tenho que encher. Já viu? Aqui não. Enche aí. E eles encheram até a boca, fizeram tudo que estava ao seu alcance. Eu quero que você imagine comigo, irmão. Imagine aí comigo 600 litros de água. 600 litros indo no poçozinho artesiano e pegando no baldinho. Vai lá, baldinho no poço, mais um pouquinho. O baldinho no poço, mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Eu vou, volto. Você fica cansado ou não? Você desanima ou não? Seu braço fica ali já e chega uma hora que você não aguenta mais puxar, sim ou não? É o que acontece, mas o que a Bíblia diz é que eles encheram até a boca. Muitos milagres nós deixamos de viver porque não andamos na direção ao qual Deus tem nos dado. Imagina se esses homens aqui, eles não tivessem enchido essas talhas. Ou se esses homens aqui, eles estivessem enchidos pela metade, ou só um pouquinho, ou só até o quanto eles aguentassem. Você já parou para pensar? Talvez até viraria vinho, mas não beberiam tanto do vinho, não desfrutariam tanto da alegria e da celebração, por não andarem na direção ao qual Jesus tem falado. Às vezes nós falamos de grandes milagres, do nosso maior sonho. E irmãos, o que é um grande milagre, às vezes, para uma pessoa, para uma casa, talvez a outra ela não vê dessa mesma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje tem pessoas que precisam de um grande milagre, de uma porta de emprego aberta. E às vezes tem um irmão que está do lado, reclamando do seu emprego. Por quê? Porque aquilo ali já não é mais um milagre. Aquilo ali é uma coisa que agora ele está até reclamando que aconteceu. Sim, entendeu? Às vezes não é o tão extremo assim, como falamos aqui, a cura de um câncer. Às vezes tem pessoas que estão aqui conosco hoje, ou nos acompanhando pelo vídeo, que o grande milagre para ela é ter paz em casa. É poder viver essa paz com que nós falamos no domingo. Foi tão maravilhoso com o domingo. Quem estava aí, gente? Foi algo de Deus, foi algo que nós vamos relembrar aqui. A paz de Deus. Se você não viu, acompanhe lá no nosso canal lá do YouTube. E aí, só o que ela queria como um grande milagre, na verdade, é que aquela paz de Deus, ela pudesse desfrutar disso com os que ela mais ama. Às vezes o grande milagre é que ela sabe que não é, e fosse uma pessoa melhor para aqueles que a ama. Você entende? Enquanto muitos de nós vivemos isso, e é algo comum. Nós não consideramos um milagre. Amém ou não amém? É assim que acontece. E nós, no decorrer dessa caminhada, a pergunta que fica é: estamos enchendo essas talhas como nós deveríamos? Ou se só estamos enchendo essas talhas, andando na direção que Ele deu e com a excelência desses homens aqui? Porque Jesus falou: enchem essas talhas. Ele: é para encher? Vai ser até a boca. Vai demorar, a gente vai lá e vai ter que pegar e vai ser a excelência, vai ser até a boca, vai ser com todo o esforço, vai ser com toda a perseverança, vai ser com toda a dedicação, vai ser com todo o empenho, a direção que Deus me deu. Eu vou continuar enchendo essas talhas. E a outra pergunta logo em seguida que eu faço para você é: se você não está enchendo, ou se você não consegue encher, o que te impede, irmão? O que está te impedindo? O que sempre te impediu? Pare aí, pense aí. Não é só para eu continuar a pregação aqui, mais um ponto da pregação. Eu quero que você pense. Pense. O que te impede? O individualismo. Dentro do individualismo, carregamos vaidades, orgulho. Não, eu não reconheço. Nunca reconheço. As nossas inúmeras vaidades que nos colocam numa posição que só nos coloca distante de Deus.
o nosso orgulho, sabe? Pessoa orgulhosa, sabe? Turrão. O que impede dessas talhas serem cheias? A falta de perdão. Nós não conseguimos perdoar. E essas pedras, elas ficam ali, ao invés de ser água limpa, nós colocamos entulho, impedindo o manifestar que vai vir da parte de Jesus. O que você precisa continuar fazendo para que essas talhas, elas sejam cheias, elas não fiquem mais pela metade? O que te impede? É o cansaço. Porque toda vez que você vai lá, você já foi várias vezes e voltou, e às vezes o seu corpo cansa, o seu corpo pede descanso, pede outra coisa, e sempre quebra esse relacionamento com Jesus, sempre quebra o manifestar dele que está para acontecer na sua vida. Sempre eu vou um pouquinho, mas quando chega na metade, eu sou uma pessoa que desisto fácil desse algo tão grandioso que eu tenho para viver. O que te impede, cara? É o que? É um medo? Você tem medo? Eu tive muito medo. Nessa minha renúncia, como que eu vou viver? O meu sustento vem de algo que eu não posso mais estar. Como que eu vou viver? E a minha família? Você tem medo? Você tem medo? Se você tiver medo, você tem que se lembrar de quem te deu a palavra. Quem que falou, encham essas talhas? Quem? Jesus. Foi ele que falou, encham essas talhas. É por isso que eles foram, confiaram, não temeram. A confiança na palavra do Senhor e no que Ele já disse que Ele vai fazer, através da nossa obediência, vai nos levar a lugares que nós jamais pensaríamos estar. Eu jamais pensaria que estaria aqui com vocês nessa noite de quinta-feira. Se a palavra está vindo da parte de Jesus, se ela veio da parte de Jesus, nós não precisamos temer, nós não precisamos e não devemos, grave isso, e não devemos desanimar. Não desanime, irmão. Não desanime do milagre que está para acontecer. Não desanime desse relacionamento. Não desanime de estar no lugar mais seguro, que é a presença de Deus. Não desanime da voz dele que continua dizendo que ele é contigo. Abre aí, igual foi para Josué. Quem está lá? É Manu? Josué 1:9. O que diz Josué 1:9? Josué está assumindo o lugar de ninguém mais, ninguém menos de quem? Moisés. Imagina você assumir o lugar de Moisés, irmão. Agora o povo vai estar olhando para você, você vai ser essa referência. Agora está contigo o cajado. Será que eu vou ser a mesma coisa? Será que para onde eu vou levar esse povo agora? A responsabilidade do povo de Deus sobre mim. E olha o que Deus está falando para ele: ei, não foi isso que eu ordenei? Então seja forte, corajoso. Em algumas traduções, valente. Não tenha medo. Ele está falando ali, em algumas traduções, se esforce, seja valente, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ele vai estar com você. Mas eu quero que você se atente a um detalhe rico desse versículo. Olha aqui para mim. Sim, essa palavra, ela é para mim e para você. Amém, glória a Deus. Mas ainda continua o conceito de você ter a sua responsabilidade humana ao encher essas talhas. Mesmo sobre esse versículo. Porque com quem que Deus vai estar?
Às vezes nós lemos esse versículo isolado e pegamos para a gente, amém? Porém, olha o contexto desse versículo, a quem ele está falando, Josué, e qual é o princípio daquele que ele está guardando dessa forma. Olha comigo aí, no versículo 7, ele diz assim: então somente seja forte, o tempo todo, olha, força, seja forte, e muito corajoso, para que você não tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie, olha aí, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Vai. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e à noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Vai. Não foi isso que te ordenei? Agora chegou esse versículo. Quantos entenderam aí? Viu como é que é diferente pegar um versículo isolado e falar, vou fazer festa aí. Não, existe um contexto, existe um princípio, existe um relacionamento, existe uma aliança, existe um lugar, existe um posicionamento, existem talhas para serem cheias. Nós não podemos fazer o impossível. Deixa isso com Deus. Também não fique ansioso quanto a isso, irmão. Ei, não fique ansioso quanto àquilo que só Deus pode operar. Você pode transformar vinho em água? Não. Então deixa essa parte com Ele. Não fique preocupado naquilo que só Deus pode fazer. Agora, faça tudo o que é para você fazer. Sai desse lugar de vitimismo. Sai desse lugar de ficar se olhando e dizendo que você não tem força. Deus está falando, seja forte, valente, corajoso, porque seguindo esse princípio, seguindo essa verdade, eu estou com você. Encher essas talhas. Versículo 8 diz: e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala, o especialista. E eles levaram. Jesus ali pede para eles levarem alguém que entende, alguém que tem um parecer técnico, amém? É como aconteceu no fato que eu disse aqui com a minha mãe. O pastor que estava lá e que orou, ele falou assim: olha, te deram 30 dias, volta aqui com 3 meses, com seus exames prontos e dá testemunho diante da igreja. Deus te curou hoje. E nós cremos naquela palavra, e nós acreditamos naquela palavra. E assim foi, irmão. E assim foi, ela tinha realmente 30 dias. E aí com 3 meses, com 6 meses e com 9 meses, todas essas datas ela testemunhou com um exame na mão de que ela não tinha mais nada. E ele está fazendo a mesma coisa. Vai para quem entende, porque podem falar que não é vinho, né? Não, vai lá em quem entende e pergunta sobre o vinho. Pergunta se realmente aconteceu. E ele fala o quê? Ué, o melhor vinho para o final? É Deus ali naquele momento relatando que aquilo que não poderia acontecer naquela festa, aliás, o que ia acabar com aquela festa, Ele intervém. Aquilo que vem para acabar com a festa, aquilo que acontece que vai acabar com a nossa festa, Ele pode intervir. Ele vem e Ele faz o que só Ele pode fazer diante dos olhos humanos. Então vai lá, leva ele está falando, o grande milagre acontece, ele muda o elemento, a água, o H2O, ele transforma em vinho. O que a ciência não consegue, Jesus pode operar. O que a ciência diz que não tem jeito, Jesus pode transformar. Jesus pode operar aquilo que Ele operou nesse testemunho ao qual nós temos falado aqui. Ele pode operar sim, irmão, em nome de Jesus, na sua vida.
na sua saúde, na saúde daqueles ao qual você dobra os seus joelhos e você ora e você intercede e você o tempo todo está ali se colocando na brecha por essa pessoa. Ele é aquele que faz o que a ciência não chega nem perto de fazer. O mesmo poder continua nos dias de hoje. Quem crê nisso? Você crê? Mais uma vez aí, você crê? Amém? Glória a Deus. Outro detalhe aqui é a forma, que no versículo 9, logo o mestre Sala, que provou ali a água feito vinho, e não sabendo de onde vinha, eles chamam o esposo e ele fala com o esposo desse melhor vinho. Irmão, você percebeu a forma que Jesus fez? Jesus só falou para eles pegarem a água, fecharem, e agora quando eles fossem levar e tirassem um pouco daquela água, olha, vocês viram aí o que aconteceu? Aconteceu. Leve para ele e fala para ele experimentar. Olha a forma. Jesus não parou a festa. Jesus não fez a ostentação do milagre, como nós infelizmente ficamos vendo no dia de hoje. Amém? Ele não parou aquela festa, ele não ficou abrindo, olha, é água, essa aqui é água, agora olha só, olha todo mundo, agora é vinho. O modo ostentação do milagre. Deus só precisa Deus só libera um haja que sai da boca dele para que isso aconteça na minha e na sua vida. E nós vamos liberar o haja de Deus aqui nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você crê nisso? Nós vamos suplicar, eu vou refazer a frase, nós vamos suplicar o haja de Deus nessa noite sobre nossa vida, sobre nossa saúde, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, vida financeira, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Então, para a gente concluir, que sinal era esse? E eu pergunto para você, é uma pergunta para você, responde para mim. Que sinal era esse ao qual ele estava falando aqui? Jesus está começando um ministério público, amém? Está começando a caminhada, está juntando os discípulos. Você vê que aqui não fala, não tem quantos discípulos, mas ainda estavam juntando os discípulos. Tudo estava ali no início. E qual o sinal que era esse? O sinal é que Jesus não era uma pessoa comum no meio deles. Jesus não era qualquer profeta. Jesus não era um mágico. Jesus não era o que a Bíblia chama de um agitador qualquer. Jesus não era um falso profeta, mas é aquele que tem todo o poder para curar, para salvar e continua a operar nos dias de hoje, transformando aqueles elementos ao qual ninguém poderia fazer. Um sinal ao qual estava sendo manifesto era que esse Jesus aqui era o Messias, manifestando poder que só pode vir do Deus Criador e que continua provendo na necessidade do seu povo. E qual era o objetivo desse sinal? Você pode me responder? Pensa aí. O sinal era esse. Qual era o objetivo desse sinal então? Pensa aí. A Bíblia responde, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então, um dos objetivos desses sinais era manifestar a glória de Jesus. A glória de Jesus estava ali encoberta. Esse era o primeiro sinal, manifestando a glória dele, quem ele é, o seu poder, a sua majestade. Um outro objetivo, o segundo objetivo, ele vai falar um pouquinho mais na frente. Ele vai falar assim: e seus discípulos
creram nele. Então, um segundo objetivo era levar os discípulos a crerem nele. E foi exatamente o que aconteceu. Como eu falei, ele estava naquele período ainda começando a recrutar alguns desses discípulos. E aí, o que estava acontecendo? Os que já estavam juntos chamavam, iam passando pelos lugares e chamando: olha, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem. Os prodígios, os sinais. Alguns iam falando com as pessoas e elas ficavam meio assim, né? Será que eu vou atrás? Será que eu vou sair andando aí com esse cara? Não criam muito. E quando começa a acontecer isso, eles começam a ver: esses sinais só podem vir do Filho do Homem. Um dos objetivos também era que esses discípulos, sendo recrutados, crescem nele. Amém? Você pode se levantar? Glória a Deus. Se levante e não fale com quem está do seu lado. A palavra de Jesus vem até a mim e você. O grande milagre daquela festa e daquela vergonha que esses noivos passariam, ele aconteceu. Imagina alguém que não tem mais como continuar a festa, agora ela pode continuar por mais uma semana. É o que nós podemos aplicar em muitas das situações que acontecem comigo e com você. Imagina alguém que hoje não consegue assumir com o básico da sua casa e daqui a pouco ele tem abundância. Imagina alguém que hoje não consegue desfrutar dessa paz com que nós falamos no início dentro da sua casa e logo em seguida ela vê isso sendo uma realidade com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Imagina alguém que soube de um diagnóstico e que isso muitas das vezes pode ter um entristecido, desanimado, como foi falado. Muitas das vezes está até impedido de continuar enchendo essas talhas. Mas que não haja na manifestação do poder que vem desse Salvador, ele consegue ver esse resultado sendo transformado, modificado, desse exame que agrava a sua saúde. Você crê? Título dessa mensagem. Se você chegou aqui e talvez você crê que Ele é o Filho de Deus Pai, que Ele veio aqui, Ele se humilhou como nós falamos aqui, sofreu a consequência que era para eu e você ter sofrido, a separação do Pai, foi humilhado, viveu isso nessa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, intercede por mim e por você. Você crê nessa salvação? Mediante a sua fé nele. Você crê que Ele continua operando nas nossas vidas dos dias de hoje? Você crê que Ele continua transformando lares nos dias de hoje? Você crê que esse Espírito ainda continua convencendo do pecado e do juízo? Você crê que enquanto você está aqui, tem coisas sendo restauradas dentro da sua casa? Você crê que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo esse poder que opera através de nós? Você crê na destra dEle, te sustentando mesmo quando a vida diz não para você? Você crê que quando as coisas saem da forma que você não queria ou que você não esperava, que
você não estava esperando e aquilo te traz decepção, Ele continua te levando em graça, nessa destra forte, sobre essas circunstâncias, rompendo barreiras, para você, no final, vencer nele. Você crê? Essa é a pergunta. Porque se você crê, o maior milagre já aconteceu na sua vida. Porque se você crê, o milagre que é aqui terreno também, sendo da vontade dele, pode acontecer através de um clamor. Lembra do clamor da mãe? A mãe fez uma oração. A mãe fez: filho, olha, acabou o vinho. Qual é a sua súplica na noite de hoje? Qual é o vinho que acabou? O que você tem para abrir o seu coração, chegar diante de Jesus? E olha, eu não sei, Jesus, nem se é a hora. Ela estava falando ali, ele falou: olha, que parte que eu tenho não é a minha hora. Então eu não sei, Jesus, se é a hora. Eu não sei se é do teu agrado. Eu não sei se está no seu tempo. Eu não sei, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou suplicar para que isso possa vir do Senhor. Qual é a sua súplica? Feche seus olhos. Não fale para mim e nem olhe para mim, mas olhe para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Você crê que Ele está aqui? Ele habita em meus louvores. Ele está onde nós estamos reunidos. Então, irmão, esse é o momento. Esse é o momento de você abrir para quem você deve abrir a sua súplica. A Ele, quem pode todas as coisas.